Números, capítulo 14. Então toda a comunidade começou a chorar em voz alta e continuou em prantos a noite toda. Suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão. Ah, se ao menos tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo aqui no deserto, diziam. Porque o Senhor está nos levando para essa terra só para morrermos em combate? Nossas esposas e crianças serão capturadas como prisioneiros de guerra. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros: Vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito. Moisés e Arão se curvaram com o rosto em terra diante de toda a comunidade de Israel. 2 dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra, Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, rasgaram suas roupas e disseram a toda a comunidade de Israel: A terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa, e se o Senhor se agradar de nós, ele nos levará em segurança até ela e dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem contra o Senhor e não tenham medo dos povos da terra. Diante de nós, eles estão indefesos. Não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Ainda assim, toda a comunidade começou a falar em apedrejar Josué e Calebe. Então a presença gloriosa do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os israelitas, e o Senhor disse a Moisés: Até quando este povo me tratará com desprezo? Será que nunca confiarão em mim, mesmo depois de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os deserdarei e os destruirei com uma praga. Então farei de você um povo ainda maior e mais poderoso que eles. Moisés intercede pelo povo. Moisés, porém, respondeu ao Senhor: O que os egípcios pensarão? Eles sabem muito bem do poder que mostraste ao resgatar o teu povo do meio deles. Os egípcios informarão isso aos habitantes dessa terra, que já ouviram falar que vives entre o teu povo. Sabem, Senhor, que apareces ao teu povo face a face e que a tua nuvem permanece sobre ele e que vais adiante dele na coluna de nuvem de dia e na coluna de fogo à noite. Se exterminares todo este povo com um só golpe, as nações que ouviram falar da tua fama dirão: O Senhor não foi capaz de levá-los à terra que jurou lhes dar. Por isso os matou no deserto. Por favor, Senhor, mostra que o teu poder é tão grande quanto declaraste, pois disseste: O Senhor é lento para se irar e cheio de amor, e perdoa todo tipo de pecado e rebeldia. Contudo, não absolve o culpado. Traz as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. De acordo com teu grande amor, peço que perdoes os pecados deste povo, como os tens perdoado desde que saíram do Egito. Então o Senhor disse: Eu os perdoarei, como você me pediu. Mas tão certo quanto eu vivo, e tão certo quanto a terra está cheia da glória do Senhor, nenhuma dessas pessoas entrará na terra. Todas elas viram a minha presença gloriosa e os sinais que realizei no Egito e no deserto. Repetidamente, porém, me puseram à prova, recusando-se a ouvir a minha voz. Jamais verão a terra que jurei dar a seus antepassados. Nenhum daqueles que me trataram com desprezo haverá. Meu servo Calebe, no entanto, teve uma atitude diferente dos demais. Permaneceu fiel a mim, por isso eu o farei entrar na terra da qual fez o reconhecimento, e seus descendentes tomarão posse dela. Agora, deem meia volta e não sigam rumo à terra onde habitam os amalequitas e cananeus. Amanhã partirão para o deserto, em direção ao Mar Vermelho. O Senhor castiga os israelitas. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: Até quando precisarei tolerar esta comunidade perversa e suas queixas contra mim? Sim,
Ouvi as queixas dos israelitas contra mim. Agora digam-lhes o seguinte: tão certo quanto eu vivo, declara o Senhor, farei com vocês exatamente aquilo que os ouvi dizerem. Todos vocês cairão mortos no deserto. Uma vez que se queixaram contra mim, todos com mais de 20 anos que foram contados no censo morrerão. Não entrarão nem tomarão posse da terra que eu jurei lhes dar, para que nela morassem. As únicas exceções serão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Vocês disseram que seus filhos seriam tomados como prisioneiros de guerra? Pois bem, eu os farei entrar na terra em segurança, e eles desfrutarão daquilo que vocês desprezaram. Mas quanto a vocês, cairão mortos neste deserto. Seus filhos serão como pastores, andando sem rumo pelo deserto durante 40 anos. Desse modo sofrerão consequências de sua infidelidade, até que o último de vocês morra no deserto. Uma vez que seus espiões passaram 40 dias fazendo o reconhecimento da terra, vocês andarão sem rumo pelo deserto durante 40 anos, 1 ano para cada dia, como punição por sua culpa. Assim saberão o resultado de se opor a mim. Eu, o Senhor, falei. Certamente farei essas coisas a todos os membros da comunidade que conspiraram contra mim. Serão destruídos neste deserto e aqui morrerão. Os homens que Moisés tinha enviado para fazer o reconhecimento da terra, aqueles que instigaram a rebelião contra ele com seu relatório negativo, morreram repentinamente de uma praga diante do Senhor. Dos homens que haviam feito o reconhecimento da terra, apenas Josué e Calebe sobreviveram. Quando Moisés transmitiu essas palavras aos israelitas, eles se encheram de tristeza. No dia seguinte, levantaram-se cedo e subiram em direção aos altos dos montes. Vamos, disseram. Reconhecemos que pecamos, mas agora estamos prontos para entrar na terra que o Senhor nos prometeu. Moisés, porém, disse: por que desobedecem a ordem do Senhor? Isso não dará certo. Não subam para a terra agora, pois o Senhor não estará com vocês. Seus inimigos os aniquilarão. Quando enfrentarem os amalequitas e cananeus na batalha, serão massacrados. Porque vocês abandonaram o Senhor, ele os abandonará. Arrogantemente, os israelitas avançaram até o alto dos montes, apesar de Moisés e a arca da aliança do Senhor terem ficado no acampamento. Então os amalequitas e cananeus que viviam naqueles montes desceram, derrotaram os israelitas e os perseguiram até Ormá. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Reavivados por sua palavra. Quando os espias retornaram de Canaã, 10 deles espalharam medo entre o povo, dizendo que a terra era boa, mas impossível de conquistar. Apenas Josué e Calebe creram que Deus poderia dar a vitória. O povo, tomado pelo pânico e pela incredulidade, quis até escolher outro líder e voltar para o Egito. Moisés intercede pelo povo, pedindo que Deus use de misericórdia. O Senhor perdoa, mas determina que aquela geração incrédula não estaria e nem entraria na terra prometida. Apenas Josué e Calebe veriam a promessa se cumprir. Israel chora, mas em vez de se arrepender, tenta avançar sem a bênção de Deus e é derrotado pelos inimigos. Este capítulo é um retrato do coração humano. Mesmo após tantos milagres, o povo preferiu ouvir a voz do medo em vez da voz da fé. A incredulidade não é apenas falta de confiança, é rebeldia contra Deus. Josué e Calebe representam a fé que enxerga além dos gigantes. Eles não negaram as dificuldades, mas escolheram confiar no Deus que já havia aberto o mar, enviado o maná e derrotado inimigos. O contraste entre o povo e esses dois homens mostra que a diferença não estava nas circunstâncias, mas em quem eles escolheram acreditar. Algumas lições que podemos tirar deste capítulo para nós. Primeiro, o medo paralisa, mas a fé liberta.
Quem foca nos gigantes nunca entra na promessa. Quem foca em Deus vence e descansa. 2. Obedecer é melhor do que se emocionar. O povo chorou, mas não obedeceu. Lágrimas sem mudança não transformam a vida. Os sentimentos são passageiros, mas a fé nos leva à eternidade. A fé pode ser minoria, mas é poderosa. Josué e Caleb estavam em desvantagem numérica, mas sustentados pelo Deus Todo-Poderoso, eles foram honrados. E por fim, as escolhas de hoje moldam o amanhã. A geração incrédula morreu no deserto, mas a geração da fé conquistou a promessa. Talvez você esteja diante de gigantes em sua vida. Hoje, tem desafios financeiros, emocionais, espirituais ou familiares? A pergunta é: você vai olhar para o tamanho dos problemas ou para o tamanho do seu Deus? Não deixe que o medo roube sua promessa. Seja como Josué e Caleb. Declare que em Cristo você é mais do que vencedor. O deserto não é o fim, é apenas parte da caminhada para a terra que Deus já preparou para você. Lembre-se sempre do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Vamos orar? Senhor, livra-me da incredulidade que me faz olhar apenas para os gigantes. Dá-me o espírito de Josué e Caleb para confiar no teu poder e nas tuas promessas. Que eu não retroceda, mas avance na fé, sabendo que tu és maior do que qualquer obstáculo. Que a minha vida não termine no deserto, mas floresça na terra que preparaste para mim. Em nome de Jesus. Amém. Este foi mais um Reavivados por Sua Palavra. Lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e deixar aí o seu comentário do que mais te chamou a atenção neste capítulo tão especial. E até o próximo episódio, se Deus quiser.